Esse podcast é um conteúdo exclusivo da Unicred para ajudar você a cuidar da sua saúde financeira. Eu sou Patrícia Palomo, sou Head de Investimentos da Unicred e a convidada de hoje é a Ana Leone, membro independente do Conselho de Administração do Banco Modal, colunista do Valor Invest e apresentadora do podcast Pode Isso, Meninas. Bem-vinda, Ana. Obrigada. Esses 25 anos aí, acho que já tem mais um pouquinho, mas vamos contar 25, porque daí a gente não entrega a idade, né? Então você vê que é muita experiência, né, Ana? Ana, na sua opinião, investir é uma questão de técnica ou de comportamento? Acho que toda a nossa relação com o dinheiro é comportamento. Eu gosto sempre de recorrer ao dicionário para a gente entender alguns conceitos e, por incrível que pareça, eles ajudam bastante. Quando a gente está falando de comportamento, a gente está falando de um conjunto de reações que a gente tem a depender do contexto que a gente está inserido. Então, a gente tem o nosso comportamento social, emocional, o nosso comportamento até físico, né, informacional. E quando a gente está falando de finanças, que é uma área da nossa vida em que a gente tende a ter muita dificuldade de lidar, o comportamento ele é a principal tônica. Se fosse técnica apenas, a gente estaria falando de que todas as pessoas muito experientes nas áreas de exata, engenheiros, professores de matemática, cientistas mais técnicos, teriam uma boa relação com o dinheiro e teria aí, né, fugiria um pouco das estatísticas que a gente comumente costuma ver. Então, sem dúvida nenhuma, a gente está falando de algo que é muito condicionado e tem a ver, está relacionado com o nosso comportamento. E quais aspectos comportamentais são mais relevantes quando a gente está falando sobre finanças? Acho que existem vários. Eu acho que o primeiro é dentro do contexto que você vive, né? A gente tem muitas influências quando o assunto é dinheiro. Se a gente parar para pensar, a gente tem as influências que são influências sociais, geográficas, de contexto, familiares e religiosas até. Então, essas influências, elas fazem com que a gente crie ali as nossas crenças a respeito do nosso dinheiro ou da forma como a gente lida com isso. Então, a gente habitualmente, e ouvia muito, né, dizer assim, olha, dinheiro é sujo, não se fala de dinheiro na mesa. Então, você acaba tendo uma relação que não é uma relação positiva com algo que todo mundo precisa. Todo mundo precisa do dinheiro, toma decisões econômicas a todo tempo. Então, existem essas influências que são essas influências de contexto. Então, a depender do bairro que você mora, você tem um determinado comportamento em relação ao seu dinheiro ou um perfil de consumo. Se você mora numa cultura, né, num país diferente, em que o privilégio é uma sociedade que privilegia mais a poupança do que o consumo, você tende a ter um comportamento diferente. Então, essas influências, elas sem dúvida nenhuma estão ditando ali a forma como a gente lida com o dinheiro. Por outro lado, existem também as questões que são parte da nossa essência. Algumas delas são os vieses, que são aqueles gatilhos, aqueles atalhos que nós usamos para a nossa tomada de decisão, mas que existem alguns que podem influenciar negativamente a nossa relação com o dinheiro. Então, eles acabam ali sendo um poupador de recursos, porque imagina só, né, de tantas decisões diárias que nós temos que tomar, estima-se aí que a gente toma mais de 10 mil, 15 mil decisões por dia. Parece absurdo, mas é isso. Eu estou aqui tomando várias decisões de que palavras usar para ser mais didática possível nesse papo que a gente está tendo aqui. Quando eu saí de casa, eu decidi qual roupa usar, que maquiagem colocar, qual trajeto escolher para chegar até aqui no estúdio. Então, são decisões cotidianas que a gente nem percebe que está tomando essas decisões. Por quê? Porque a gente está ali no automático e essas decisões, quando elas estão automatizadas dentro do nosso cérebro, ela poupa recursos. Imagina só se toda vez que qualquer decisão que a gente tomasse, se tomar um café com açúcar ou com adoçante ou sem nada, a gente tivesse que parar e estruturar todo o nosso processo de pensamento. Então, esses vieses que são muito positivos por um lado, existem alguns que realmente confundem e atrapalham a nossa relação com o dinheiro. O meu preferido é o manada, né? A gente é o que mais acaba vendo, que é o efeito adesão, que é o que mais a gente acaba vendo quando a gente está falando de dinheiro. Então, a gente tende a acompanhar a maioria do que a maioria está fazendo, sem
parar para pensar muitas vezes nas nossas necessidades. Infelizmente, esse, por exemplo, é um viés que abre flanco assim para muitos problemas, né? A gente vê ali o movimento quando a bolsa sobe, todo mundo corre para ela, quando a bolsa cai, todo mundo foge dela. Então, essa irracionalidade, de algum jeito, que é a essência da nossa, né, da nossa essência aqui, ela acaba atrapalhando. Por outro lado, uma vez que a gente está consciente sobre essas influências, isso pode ser positivo e a gente pode usar isso a nosso favor. Mas existem vários aí, né, vieses que a gente pode aqui selecionar como sendo aqueles que a gente deve tomar cuidado quando o assunto é dinheiro. E você trouxe uma questão muito bacana, né, da presença dos vieses da forma positiva. Os vieses existem porque somos inteligentes, porque o nosso cérebro é fantástico e busca o tempo todo poupar energia para tomar essas 10, 15 mil decisões diárias que você comentou. Então, a gente acaba fazendo esses atalhos ou influenciados pelo nosso meio, nosso ambiente, nossa cultura, nossa religião, ou por questões intrínsecas comportamentais. Então, os vieses existem, eles estão aí, a gente não consegue evitá-los, mas a gente consegue, com consciência sobre os seus efeitos, tentar minimizar os efeitos adversos. Né? E aí você trouxe manada como um exemplo que é super comum, investimento da moda, que todo mundo quer estar. Como que a gente pode, que tipo de mecanismos você sugeriria para que quem está tomando contato com esse tema pela primeira vez, como identificar o momento que a gente está nessa situação de um viés comportamental ou quando a gente está sendo influenciado pelo meio, né? O que a gente pode fazer de mecanismos para tentar sair dessa inércia, desse movimento, ficar mais consciente disso, tomar melhores decisões? Olha, é uma pergunta que tem assim vários tipos de resposta, mas eu sempre gosto de trazer, acho que para um centro ali de discussão. E é engraçado, né? Muitas vezes a gente, eu que falo muito dessa pauta, trabalho com educação financeira há 17 anos, tem uma hora que você não se aguenta mais ouvir. Mas a educação é um pouco da repetição. A partir do momento que você repete e revalida os mesmos conceitos, é uma forma de você ir incutindo na cabeça das pessoas uma necessidade de mudança de comportamento. Eu acho que tem uma coisa, e aí eu vou dividir em duas partes. A primeira delas, eu acho que a gente precisa tirar essas crenças que são limitantes, que é o que também andam falando bastante, de dentro da gente. Como eu disse, né, quer queira ou não, a gente toma decisões econômicas a todo tempo. A gente precisa do dinheiro, ele é um alicerce para a construção dos nossos objetivos de vida, para a gente conseguir comer, para a gente conseguir viajar, para a gente conseguir viver de uma maneira confortável. Então, existe ali a necessidade que o dinheiro atende, que é aquela necessidade básica que a gente precisa, né, de morar, comer e se vestir. Existe a conveniência que o dinheiro pode proporcionar e o prazer que ele pode proporcionar. E muitas vezes, isso tudo, né, assim como eu trouxe os vieses de um ponto de vista positivo, o dinheiro sempre vem como um aspecto bastante negativo. Então, se a gente vê alguém bem-sucedido, a gente tende a achar que alguma coisa a pessoa fez de errado. Se a gente vê alguém querendo, ambicionando mudar, né, a situação que ela se encontra, também é visto de uma maneira um pouco negativa. Então, a gente tem que entender que o dinheiro faz parte da nossa vida, da nossa necessidade. E aí a gente vai subindo isso na nossa pirâmide de Maslow lá, né? A gente tem a questão básica, mas a gente também usa o dinheiro para proporcionar aquelas coisas que nos trazem bem-estar. Eu acho que a primeira coisa é passar a ter uma relação mais positiva com a vida financeira. Então é legal sim a gente querer prosperar, a gente querer ganhar mais, a gente querer investir na própria carreira com o objetivo de ter uma renda maior lá na frente, da gente querer depender menos do nosso trabalho ativo para que a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade. No fim, a gente está falando do dinheiro como uma forma de liberdade, possibilidade de escolha. Então, eu acredito que essa é o primeiro aspecto. A gente tem que ter uma DR com o nosso dinheiro e entender que
ele faz parte da nossa vida, então a gente tem que fazer disso a melhor relação que a gente encontrar. A segunda coisa é definir objetivos muito claros. Tem muita gente que não consegue definir isso claramente. Eu tenho uma coluna no Valor que é o seguinte, né? Uma meta sem um plano é só um sonho. Então, se você tem uma meta de conquistar alguma coisa, de chegar a algum lugar, isso serve em todos os aspectos da vida, não necessariamente o financeiro. Mas se você não tiver um plano muito claro de como atingir aquela meta, aquilo nunca vai sair do papel. E aí fica aquela coisa aspiracional, sabe? Aquela coisa contemplativa. Poxa, eu até queria fazer uma viagem, até queria comprar o meu imóvel, mas ele fica muito vago porque aquilo não tem um plano muito definido. Então, é importante se ter objetivos. Esses objetivos, eles ajudam a gente sair do abstrato, que é a relação que a gente tem com o dinheiro e a forma como a gente lida com o dinheiro, para algo que seja mais concreto. E aí, nesse exercício, a gente consegue medir o esforço para a gente atingir esse objetivo. Então, o que eu percebo nas interações que eu tenho com as pessoas, nos projetos que eu desenvolvo, um quê de frustração das pessoas de não conseguir alcançar aquilo que elas desejam. Porém, esse desejo não está muito bem mapeado. Então, eu me lembro de uma vez que eu fiz uma mentoria para um grupo de mulheres. E era até um experimento que eu queria fazer dentro do desenvolvimento de conteúdo que eu fazia. E foi muito interessante. Ali a gente tinha alguns exercícios muito práticos. E aí um deles era essa definição ali, né? Olha, como é que você se imagina daqui a uns anos? O que você espera ter? Mas detalhe mesmo. Poxa, eu quero estar daqui 10 anos morando em tal cidade, ou morando em tal bairro, fazendo tal coisa. E aí eu me lembro que uma das pessoas, e aí a gente depois tinha, né, um bate-papo da conclusão dos exercícios, e aí essa pessoa falou assim, não, eu tenho muito claro o que eu quero, né? Eu quero morar fora, parte da minha família já mora fora do Brasil, eu quero morar fora e quero ter uma renda de 5 mil euros por mês. Eu falei, bom, excelente. Então ela já sabia o destino que ela queria chegar, já sabia a renda que ela queria ter, e aí fui fazendo as perguntas, né? Mas tá bom, você já tem quanto desse valor? Não, ainda eu não comecei a investir. Ok, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 40 anos. Bom, então para você atingir esse objetivo, fazendo uma conta meio boba aqui de cabeça, você precisaria ter pelo menos uns 15 milhões de reais guardado hoje para que isso se gere uma renda passiva em euro lá na frente. Aí a pessoa, não, mas é impossível. É impossível ela concretizar o sonho dela? Talvez não. Mas ela talvez tenha que redimensionar a expectativa ou aumentar o esforço. Esse tipo de exercício ajuda nessa concretude e aí você entender, poxa, não, talvez vamos começar a morar no interior, diminuindo as minhas despesas de morar num grande centro, começando a ter o meu pé de meia e depois vou morar lá fora, mas continuo trabalhando para que eu possa depois ter uma renda. Então, isso é ter um plano, para que a sua meta não seja apenas um sonho. Eu vejo que boa parte das pessoas que não consegue atingir os objetivos, e aí excetuando, obviamente, um extrato significativo da nossa sociedade que está ali, né, matando um leão por dia para conseguir o mínimo básico ali, a gente está falando de muitas pessoas que têm capacidade de renda, que teriam uma grande capacidade de poupança, mas elas não conseguem se automotivar a criar os seus planos para que esses objetivos, que essas metas se tornem realidade. E esse tipo de comportamento, essa dificuldade maior em colocar os planos no papel, né, em traçar objetivos mais claros, isso tem a ver com personalidade das pessoas? A gente consegue atribuir ali personalidades financeiras diferentes para diferentes tipos de pessoas? Eu acho que as pessoas lidam diferente com seus relacionamentos. Nós somos diferentes. E por muito tempo, e aí também um pouco da minha experiência mostra, e que a gente queria colocar as pessoas dentro de um padrão. Olha, se você não tiver uma planilha de Excel, não dá nem para começar. Olha, se você não souber o quanto você ganha, não dá nem para começar. Obviamente que esses são princípios necessários e são ferramentas importantes para se começar uma organização. Porém, a gente tem que ter uma abordagem individualizada porque as pessoas entendem as coisas de uma forma individual e muito particular.
Existe um trabalho bem interessante da Ambima, Associação de Mercado de Capitais, que traçou os perfis, as personalidades financeiras do brasileiro. E ali existem pessoas que têm mais afinidade com a temática, ou mais facilidade em lidar com a temática, e outras pessoas que não têm nenhuma tendência ou nenhuma vocação para a temática, que já é uma limitação que as pessoas ou impõem a você ou você mesmo se impõe. Fato é, todo mundo toma decisões financeiras. É como a gente cria instrumentos que ajudem a cooperar com essa nossa personalidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Existe um dos perfis que é aquela pessoa totalmente despreocupada com as finanças. E, possivelmente, essa pessoa é despreocupada com outros aspectos da vida dela. Significa que essa pessoa que não se preocupa se o boleto está pago no dia, se a pessoa não sabe quanto ela ganha, não sabe que o dinheiro caiu na conta e ela não sabe, nem se deu conta de que o dinheiro estava lá pronto para ser usado, significa que essa pessoa tem uma tendência a ser um fracassado financeiro? Não necessariamente. O que diz é que essa pessoa precisa de instrumentos e ferramentas externas para ajudar o que ela, de maneira nata, não tem. Até porque esse perfil que você está trazendo pode ser um perfil muito criativo, muito bem sucedido na sua área de atuação, mas não necessariamente organizado financeiramente para conseguir construir, né, essas metas de planejamento financeiro para avançar nos seus objetivos, mas tem muito valor ali que... Sim. Todos nós temos o que há de mais especial justamente por sermos únicos, né? Mas quando a gente tem a gente faz uma autoanálise, a gente conhece as nossas potencialidades e a gente entende as nossas fraquezas, as nossas sensibilidades, isso mostra que a gente, olha, sabendo disso, então eu tenho que achar formas de melhorar esse ponto. É muito curioso, por exemplo, as pessoas me veem, eu me exponho muito nas redes sociais, né? Faço muito conteúdo e tal. Então as pessoas, assim, elas têm certeza que eu sou a pessoa mais organizada deste mundo. E não é verdade. Que é o teu perfil, Pois é, eu sou uma planejadora mesmo, até nessa metodologia da pesquisa que eu estou citando aqui, mas o que eu sou de verdade? E demorou anos para eu descobrir isso. Eu sou uma pessoa muito focada e determinada. Então, se eu quero atingir algum objetivo e para este objetivo eu preciso ter disciplina, a disciplina será o ponto a ser trabalhado para que eu consiga atingir o objetivo. Isso vai desde a atividade física, a minha alimentação e até as minhas finanças. Não significa que eu seja uma pessoa extremamente organizada. Muitas pessoas são muito organizadas, metódicas, aquela coisa que sabe onde estão as coisas, mas não são pessoas que lidam bem com o dinheiro, ou têm mais dificuldade que outras, porque todo mundo tem algum grau de dificuldade de lidar com o dinheiro. Essa análise, essa autoanálise, ela permite que você entenda quais são os instrumentos que você precisa para melhorar o que te falta e ajuda a você atingir o objetivo que você espera. Isso é fundamental. Então, para mim, é você olhar no espelho e fazer a sua selfie ali, sabe? Você olhar e falar, bom, isso para mim é importante, isso eu tenho dificuldade. E esquecer um pouco essas crenças que muitas vezes a gente até acha que é verdade, mas elas podem ser questionadas, pode ser que até elas existam, mas a partir do momento que você tem tudo isso escaneado, sabe? Que está muito explícito ali para você, fica mais claro você encontrar os caminhos para ter uma relação melhor com o dinheiro. E você acha que tem alguma questão, algum contexto social, de pressão social, que impede a gente fazer esse mergulho para dentro? Porque tudo que você está trazendo é a questão para si, do autoconhecimento, da gente saber os nossos objetivos, de entender o nosso perfil financeiro, para poder ali se munir das ferramentas para avançar. Tem algo do externo que você acha que impede isso e que a gente deveria parar de fazer? Essa influência do externo, a pressão social por um determinado tipo de consumo, de postura, você acha que essas são questões relevantes? Eu acho que sim. Ouvindo você falar, eu vou trazer uma analogia. Eu acho que nós somos todos adolescentes ainda em relação ao nosso dinheiro. O que isso significa? A gente busca uma identidade, uma referência de identidade, muitas vezes externa à nossa própria. Isso é muito típico da adolescência, que a gente busca fazer parte de alguma coisa.
E isso acontece conosco. No Brasil, a gente privilegia o consumo, é o ter do que ser. Então, é muito visível ou é muito convocado essa visibilidade do sucesso. E muitas vezes o sucesso ele é silencioso, ele é discreto. Tem uma frase que eu gosto muito, né? A construção de uma vida financeira saudável é você fazer por muito tempo o que poucos estão dispostos a fazer, para que lá na frente você possa fazer o que poucos podem fazer. O que isso significa? Você abrir mão mesmo, né? De você não fazer todas as viagens, de você não comprar o carrão que às vezes te custa mais do que a tua própria moradia, mas há um contexto mais pressionado nesse sentido quando a gente está falando da cultura brasileira, que é muito próxima da cultura americana. Se você viaja para países orientais, Japão, na Ásia de uma maneira, né, geral ali, há uma cultura muito maior da poupança do que o do consumo. E chega a ser um problema muitas vezes. Então, sem dúvida nenhuma, o contexto que você vive, o bairro que você mora, a escola que você frequenta, até o ambiente de trabalho, ele pode influenciar positivamente ou negativamente a sua forma de consumir. Então, isso é uma atenção. Mas a partir do momento, de novo, que você tem um autoconhecimento muito claro do que para você é relevante, você sai da adolescência e vai para a vida adulta. E na vida adulta você passa a entender o que é o coletivo e o que é o individual de uma maneira mais clara, e aí você acaba trabalhando num contexto um pouco diferente. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma pressão. E que muitas vezes a gente fica correndo atrás disso de uma maneira incansável sem entender o nosso limite. Eu gosto também de dizer o seguinte, que está muito claro isso no livro de Psicologia Financeira, que diz que você tem que saber qual é o seu suficiente. Se você não ter dinheiro ou você não ter o mínimo é um problema, ou seja, não te permite fazer escolhas, de você mudar de carreira, de você poder fazer uma viagem, realizar projetos que sejam relevantes para você, cobrir uma eventualidade, uma emergência que apareça, você também não entender qual é o seu suficiente, ou seja, qual é o seu máximo, o que para você é suficiente, é uma gaiola tanto quanto, porque você fica correndo atrás de alguma coisa que ela nunca tem fim. E não à toa, né, pessoas trabalham uma vida inteira, são pessoas muitas vezes bem-sucedidas, mas que ainda assim não conseguem encontrar esse equilíbrio. Isso, então, para a gente se livrar dessas amarras, dessas pressões, precisamos amadurecer em termos financeiros e nos tornarmos adultos. Para lidar com esse assunto. Responsáveis pelas nossas decisões. Isso é uma coisa super importante. A gente assumir, além desse autoconhecimento, a responsabilidade pelas nossas decisões. Muito bom, Ana. Obrigada. Muito obrigada.